A paz do Senhor, pessoal. Estamos dando continuidade à matéria de teontologia e agora vamos abordar um importantíssimo assunto dentro dessa matéria, que é acerca da trindade ou da triunidade divina. Ok? Então vamos fazer aqui a leitura tanto do material do curso, da apostila, ver já o início da discussão desse tema fundamental para a nossa fé dentro desse material e expandir o nosso estudo para alguns materiais de referência que são fundamentais, que são muito importantes para nós estarmos caminhando de maneira firme, de forma a construir um conhecimento sólido dentro desta matéria. E vamos, para tanto, consultar a declaração de fé das Assembleias de Deus. Então vamos dar início primeiramente com a leitura do material do curso, depois com a declaração de fé, ver qual é o posicionamento oficial da igreja em relação a esse importante tema. Depois vamos consultar outros teólogos que também são importantes dentro da Igreja Assembleia de Deus, na obra Teologia Sistemática Pentecostal. Ok? Então vamos acrescentar Teologia Sistemática Pentecostal. Esses dois livros estão dentro do primeiro grupo. Vamos consultar 3 grupos de livros importantes para fundamentar aqui o nosso estudo na matéria de teontologia, tema da trindade ou triunidade divina. Tá, ok? Então esses 2 livros estão dentro do primeiro grupo, que é seguido também por teologia puritana. Vou trazer aqui a leitura de algumas páginas na teologia puritana. Vou ler também João Calvino na Instituição da Religião Cristã, nas Institutas, Instituição da Religião Cristã de João Calvino. O tomo é o de número 1, e vamos ver ali uma leitura onde ele trata acerca da trindade divina e também faz a apologia do tema, defendendo contra alguns polemistas que tentam causar aí alguma confusão no entendimento em relação a essa matéria. Além de João Calvino, vamos consultar também Tomás Aquino, ok? Na obra Suma Teológica de Tomás Aquino, a Suma Teológica de Tomás Aquino, o volume 1. Vamos ver ali a página em que Tomás Aquino trata também acerca dessa importante questão da triunidade divina, da unidade na trindade, do termo pessoa, ok? Então vamos ver o que Tomás Aquino tem a nos dizer, pelo menos talvez não de forma tão extensa, mas alguma coisa importante daquilo que ele tem a contribuir. Vamos fechar o primeiro grupo de textos com uma leitura em Santo Agostinho, De Trinitate, ou A Trindade de Santo Agostinho, ok? Então, no primeiro grupo temos alguns autores, a Declaração de Fé, que é o grupo, setor de apologética da Assembleia de Deus, Teologia Sistemática com Ezequias Soares. Então, são vários teólogos. O teólogo que será consultado será Ezequias Soares, na Teologia Sistemática Pentecostal. Na Teologia Puritana, vamos consultar também 2 autores muito importantes. Passamos aí para João Calvino, para Tomás Aquino e fechamos com Agostinho. Depois dessa consulta a esse primeiro grupo, vamos passar para o segundo grupo, que serão 3 dicionários bíblicos. 3 dicionários bíblicos. Vamos consultar o dicionário Wycliffe, tá, ok? O dicionário Wycliffe, o tema aí da trindade, no dicionário Wycliffe, o verbete. Também o dicionário Crítico de Teologia, da editora Paulus, da editora Paulus. É uma parceria, na verdade, da Paulus com a Loyola. É uma parceria da Paulus com a Loyola. Vamos consultar então, tá, ok, essas obras. E também a Enciclopédia de Protestantismo. Enciclopédia de Protestantismo também será consultada aí para nos dar mais firmeza em relação às definições que tratam, da matéria da trindade. Aí vamos fechar com o terceiro grupo de livros, que serão alguns manuais. E eu quero trazer aqui algumas informações da teologia módulo básico da FTB, Faculdade de Teologia Bethesda, tá, ok? Do nosso pastor César Cavalcante, um pastor muito importante no ramo aí da apologética, da teologia de modo geral. Então vamos trazer a contribuição da FTB, tá certo? Faculdade Teológica Bethesda, o módulo básico, matéria de teontologia, tema de trindade, tema da trindade. Outro manual que vamos consultar será A Religião Cristã. A Religião Cristã, de Edgar Young Mullins, editora Hagios, ok?
a religião cristã na sua expressão doutrinária. Então vamos ver aqui esse manual que trata acerca da religião cristã. Também traremos aqui, no terceiro grupo, Enciclopédia de Apologética. Enciclopédia de Apologética, de autoria de Norman Geisler. Vamos ver aí algumas polêmicas que são levantadas contra a doutrina da Trindade. Vamos ver alguns posicionamentos que Norman Geisler traz para fortalecer então o nosso posicionamento bíblico em relação a essa importantíssima doutrina, tá ok? Quero trazer também Guia Wilmington, onde você vai ter uma estrutura de estudo, onde ele encontra os referenciais bíblicos acerca da Trindade e organiza para nós, que o Guia Wilmington, através do método teológico, que é o volume 2, é uma obra importantíssima para nos trazer esta organização para o estudo, para que nós possamos explorar esse tema bíblico com toda a profundidade, né, do texto sagrado. Quero fechar essa contribuição extensa, né, em relação ao tema da Trindade com a leitura da Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia de Champlin. Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia de Champlin, volume 6. Tema da Trindade também será verificado aí, principalmente no verbete que fala acerca do que muitos autores ao longo da história mencionaram, né, acerca da Trindade, como eles se posicionaram a respeito do tema. Tá, ok? Então você vê que temos aí uma grande jornada, né? Vamos dar início com a apreciação aqui do material do curso e depois passar aí para essas riquíssimas contribuições, importantes contribuições. Então, no nosso material, ele começou a abordar uma questão relacionada ao triteísmo, que aí já vai estar conectada à aula que estava falando acerca dos antiteístas, tá? Dos antiteístas. E aí, dentre os antiteístas, ele estava falando aqui do ateísmo, politeísmo, monoteísmo, que aí é de fato uma afirmação teísta, né? A afirmação acerca do único Deus, enoteísta, o deísmo, o teísmo, de modo geral, o teísmo cristão, o teísmo aberto, panteísmo, panenteísmo, e aí ele vai tratar também acerca do triteísmo, onde acredita-se na existência então de 3 deuses. Então seriam 3 deuses separados trabalhando em conjunto. Então é uma afirmação que ele levanta aqui, né, uma perversão do trinitarismo, ok? Essa afirmação do triteísmo, que na verdade é uma afirmação herética. Então ela é um equívoco, uma vez que a doutrina não foi compreendida ou não foi aceita da maneira como a Bíblia Sagrada nos revela, e é isso que veremos de tão interessante, que mesmo o termo técnico Trindade não figurando nas Sagradas Escrituras, o termo não está escrito na Bíblia, toda a fundamentação para o entendimento da Trindade está sim nas Escrituras. Então é a mesma coisa que podemos falar acerca dos termos onipotência, onipresença e onisciência. Então, nenhum dos 3 termos está escrito nas Sagradas Escrituras, mas todos os 3 são atributos incomunicáveis de Deus que ninguém pode negar. Ninguém pode negar que Deus é onisciente, que sabe de todas as coisas. Dentro da onisciência, a presciência divina, Deus sabe de todas as coisas de antemão. A onipotência, que Deus é todo poderoso, o El Shaddai. A onipotência, a onipresença, que Deus está em todos os lugares, mas não está misturado com todas as coisas. Ele não é as coisas, como dizem os panteístas. Deus é tudo e tudo é Deus. Isso é uma afirmação herética. Deus está presente às coisas. Então, Deus está presente a nós em todos os lugares. Então, a sua presença está conosco. Mas ele não está misturado na sua criação. Ele é um ser pessoal distinto da sua criação. Então temos aí umas distinções muito importantes a fazer em relação à natureza de Deus, ok? E é onde vemos que o triteísmo vai cometer esse equívoco de entender erroneamente a existência de 3 deuses separados. E aí você entra até já passa, né, a integrar um ramo do politeísmo, que crê na existência então de vários deuses, né, de diversos deuses. No caso aqui,
de três deuses, né, no caso do triteísmo. Aí ele vai falar também acerca de outra heresia chamada monarquianismo modalista, ou sabelianismo, né, oriundo aí de Sabélio. Acredita-se que essa doutrina começou a se desenvolver na Ásia e na África. Só mais tarde é que Sabélio a implantou em Roma, onde foi popularizada. A gente vai falar um pouco mais sobre Sabélio na última obra que a gente vai ler, é a Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, quando ele vai abordar o posicionamento de vários autores em relação a essas doutrinas. Tá, okay? Então ele vai falar também sobre Sabélio, sobre o sabelianismo. Ele implantou em Roma, onde foi popularizado. Por ser ele o maior defensor dessa doutrina, é que ela ganhou o sugestivo nome de sabelianismo, né, decorrente de ter sido criado então por Sabélio. Em oposição ao trinitarismo, Sabélio dizia que Deus tem uma substância indivisível, certo? Uma substância divisível, mas dividida em três atividades funcionais, ou três modos. Foi dessa forma que Deus, manifestando-se sucessivamente como Pai, Filho e Espírito Santo, revelando-se de acordo com a necessidade. Ao se valer do termo grego prosopon, face, Sabélio dizia que Deus assumiu três faces, manifestando-se de três maneiras diferentes: Criador, Pai, né? Criador, o Pai, o Redentor, o Filho, e o Conservador da vida, o Espírito Santo. O único ponto em que a doutrina sabeliana satisfazia os cristãos ortodoxos era a afirmação da verdadeira divindade de Jesus Cristo. Mas ao negar a pessoalidade distintiva do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, com quem o crente mantinha uma relação pessoal, a quem a adoração e as orações eram dirigidas, ela foi rejeitada pela maioria das igrejas, tanto na Ásia como na Europa. Então você vê o Sabélio, né, que desenvolveu essa doutrina, que veio a ser chamado de sabelianismo ou monarquianismo modalista. Ele falha gravemente ao não entender, não compreender a distinção entre pessoas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, que agem especificamente, cada um à sua maneira, e tem a sua própria missão. São distintos então, ok? Mesmo que sejam o mesmo Deus, por ter uma mesma essência. E aí você vai ver os termos hipostases, tá certo? E ousia. Então você tem hipóstases, né? Ou hipostases, as pessoas. Então são pessoas diferentes. O Pai não é o Filho não é o Espírito, ok? Então há três pessoas de fato, três pessoas reais. E o Pai, que é o Criador de todas as coisas, que envia o Filho que traz a redenção, e envia o Espírito, que é o Consolador. Então temos três pessoas. Agora, se nós cedermos aquilo que Sabélio estava afirmando, né, entendendo na verdade que apenas são três faces, ou três manifestações, ou três máscaras utilizadas por uma só pessoa, né, ou três roupas que uma pessoa se utiliza para cada papel, teríamos então na verdade uma contrariedade com as verdades bíblicas. Estaríamos em antagonismo com o que é afirmado pela Sagrada Escritura. Então temos alguns textos que são muito claros ao deixar de uma forma bem distinta a atuação de cada um. Então, por exemplo, é o texto que eu acredito que é mais aberto em relação a essa manifestação, é o do batismo do Senhor Jesus Cristo. Então, o texto que para mim é o mais explícito. Quando nós temos o Senhor Jesus Cristo encarnado, tá certo? Total no seu estado humano, então ele deixa não a sua deidade, a sua divindade, porque ele podia perdoar pecados, ele realizava diversos milagres, claro, pelo poder do Espírito Santo, mas ele recebia adoração como Deus, então ele nunca deixou de ser Deus, mesmo deixando a sua glória. Então ele veio, entrou num corpo humano, então ficou totalmente unido, o plenamente homem e plenamente Deus. E aí você fala de união hipostática, você vê na matéria de cristologia, ok? Então Cristo, que é homem e é Deus, está ali indo até João para batizar-se, não para perdão de pecados, porque ele não cometeu nenhum pecado, inclusive na sua concepção. Aí você pode falar de reprodução bioplasmática, também na área de cristologia. Então ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Aí alguns podem dizer, como pode um ser humano ter sido gerado no ventre de uma mulher pecadora? E aí você tem
A teologia bíblica, em momento nenhum, diz que Maria é desprovida de pecado. Então, você tem um entendimento normal de que Maria, mesmo sendo uma mulher pecadora, concebeu alguém que não tinha nenhum pecado. Aí eu digo para você, como é que Deus gerou o homem do pó da terra no começo de todas as coisas? Através da sua palavra, através do seu poder, da sua ação miraculosa. Então o Espírito Santo de Deus, que é Deus, ok? Gerou o Senhor Jesus Cristo no ventre de Maria sem nenhuma contaminação com o pecado. Veio da parte de Deus, foi uma iniciativa, foi um ato divino, miraculoso, poderoso, que gerou o Senhor Jesus Cristo no ventre de Maria. E ela concebeu, então, e o Senhor Jesus Cristo, estando ali, foi até João batizar-se por cumprimento da justiça, uma vez que ele iria de fato ordenar para que esses batismos fossem realizados, ele mesmo cumpriu em si, ok, este ato, ele realizou em si esta ação. Então nós temos o Senhor Jesus Cristo, ali diante de João Batista, foi batizado. A voz brada do céu: este é o meu filho amado, em quem tenho o meu prazer, em quem me comprazo. Nós temos então o Pai no trono, ok? O Espírito Santo desce em forma corpórea como de uma pomba. Não é que ele é uma pomba, não é que ele é um vento, não é que ele é um fogo, mas são manifestações visíveis para deixar muito clara a sua presença. Então ele se manifestou no Pentecostes como línguas repartidas como que de fogo. Aqui, como pomba, né? Uma manifestação como uma pomba, e desceu sobre o Senhor Jesus Cristo. Temos aí a Trindade divina manifesta. A voz que brada do céu, o Espírito que desce como pomba, Jesus que sai das águas. Então veja, no sabelianismo, a voz seria quem? Seria a pessoa bradando para si mesma, que está saindo da água, enquanto ela desce sobre si mesma com uma forma de pomba. Nós teríamos aí então uma confusão das pessoas, e nós teríamos um antagonismo em relação à clara, explícita afirmação bíblica da distinção entre as pessoas. Um é o que se encarnou e está na forma humana e está sendo batizado. Outro é o que brada do céu, que está sentado no trono, e outro é o que desce como forma corpórea, de forma corpórea de uma pomba, o Espírito Santo de Deus. Temos aí as três pessoas, a Trindade divina plenamente manifesta nessa passagem, tá certo? Que é muito significativo para todos nós. Então o sabelianismo falha, o sabelianismo erra, né? O monarquianismo modalista erra gravemente ao não respeitar, tá certo, o contexto da Escritura, a não respeitar as afirmações da Escritura, né? Ao tentar inventar para si um modo de explicar que na verdade não corresponde à realidade, tá ok? Ele passa então para o estudo específico do trinitarismo. Ele estuda especificamente o trinitarismo agora. Como é que ele vai fazer isso? Veja, em primeiro lugar devemos lembrar que a doutrina da Trindade foi criada, e aí ele vai colocar algo aqui que eu quero começar já a trazer uma outra reflexão. Ele coloca, foi inventada pela Igreja Católica. Vamos analisar aqui essas questões. Primeiro, já se falava acerca de Trindade antes de haver a grande cisão entre catolicismo, Igreja Católica Apostólica Romana no Ocidente e a Igreja Ortodoxa grega no Oriente. Tá? Então já começava a se discutir. Claro que depois vieram os concílios para ratificar esse entendimento. Mas a investigação a respeito da Trindade, ela não pertence à Igreja Católica Apostólica Romana. Ela pertence à cristandade. Okay? Pertence ao cristianismo. Então o cristianismo não pode ser resumido numa instituição. Então há essa instituição dentro do cristianismo. O cristianismo é um grupo maior que inclui também essa instituição. A Igreja Católica está dentro do cristianismo. Então, inclusive, em muitas das coisas, a Igreja Católica foi defensora da verdade. Agora, claro, depois ela vai se corrompendo, vai sendo invadida por muitos conceitos heréticos, mas naquilo que acerta, nós não podemos dizer que errou. Então, naquilo que está certa conforme a Escritura, amém, está certa. E aí nós temos, por exemplo, a questão na qual a Trindade, ela não é invenção do catolicismo. A Trindade é uma verdade bíblica. Agora, a esta verdade bíblica se deu um termo técnico. Essa é a única questão do termo Trindade. Da mesma forma que há uma verdade bíblica na qual Deus é onisciente, mas a Bíblia Sagrada em momento algum diz que ele é onisciente, mas não usa o termo onisciência, não diz que Deus é onisciente.
mas ela demonstra claramente que Deus sabe acerca de todas as coisas, que nada está oculto aos olhos de Deus, que Ele é o conhecedor de toda sabedoria. Então, a esta realidade bíblica dá-se o termo técnico onisciência, que Deus é todo poderoso e pode todas as coisas, nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. A isso dá-se o termo onipotência, tá certo? Que Deus está presente em todos os lugares, a isso dá-se o termo onipresença. Então o termo técnico resume toda uma base, uma fundamentação doutrinária, que está espalhada ao longo de todo o contexto das Sagradas Escrituras. Aí o termo técnico resume tudo isso numa só afirmação, num nome, num título. Ao título desse grande estudo da onipotência divina, dá-se o nome de onipotência. Ok? E aí, ao estudo acerca da natureza divina nas três pessoas, com uma só essência, constituindo um só Deus, uma unidade composta, como será dito na matéria de teontologia da FTB, a gente vai trazer também aqui o estudo, a essa unidade composta dá-se o nome Trindade. Então, Trindade é o termo técnico que resume toda a doutrina bíblica da afirmação da natureza de Deus em três pessoas e uma essência. Está na Sagrada Escritura, não é invenção de uma instituição. É isso que queremos deixar bem claro aqui. E aí ele vai discutir aqui acerca do grande pecado dos líderes, né, tanto da Igreja Católica como de outros movimentos, que é absorver muito da filosofia. Aí algumas coisas a se discutir em relação a isso. Por exemplo, o termo igreja. O termo igreja não é original da Bíblia. Então você tem, por exemplo, inclusive há um estudo em introdução ao Novo Testamento, onde fala sobre carral, assembleia, onde fala sobre sinagogue, tá certo? Que aí fala esse termo mais ligado aí ao pós-exílio, ligado às congregações pequenas, né? Onde você tem lá os fariseus atuando, né, os mestres ensinando, Jesus participando do sinagogue, tá certo? As pequenas congregações. Para o Novo Testamento você vai ter eclesia. Qual é o contexto de eclesia? O contexto de eclesia é o contexto grego, na qual as pessoas deixavam seus afazeres particulares para se reunirem na ágora, que é a praça da cidade, geralmente uma cidade-estado, então aqui é uma cidade que se autogoverna. Então eles se reúnem na ágora, onde vão haver discussões, debates políticos para se decidir o destino da cidade. Por exemplo, vamos à guerra ou não vamos à guerra? Vamos cortar comércio, cortar relações com essa cidade ou não? Vamos construir um altar, um templo, um prédio ou não vamos? Então, discutia-se temas importantes, temas centrais, temas relevantes na ágora. Os cidadãos gregos livres participavam dessa discussão. Então, o ato no qual estavam reunidos era uma eclesia, que enquanto estivessem reunidos num só propósito, movidos ali, movimentados, é um organismo dinâmico a eclesia. E aí o Novo Testamento toma de empréstimo para traduzir com esse termo a igreja. Os tirados para fora, aqueles que saíram dos diversos contextos nos quais estavam, do judaísmo, do paganismo, do mundanismo de modo geral, e agora estão movidos pelo amor a Cristo, vivendo em sua causa, tá certo? Proclamando o Evangelho, negando a si mesmo, tá certo? Levando cada um a sua cruz. É um organismo dinâmico, é a igreja, a eclesia. Estão saindo do mundo, estão voltados para Cristo. Então é um termo tomado de empréstimo. Assim acontece também com os termos hipostases, que ele está discutindo aqui, e ousia. O termo hipostasis, que vai passar para que é do grego, vai passar para o latim como persona. Ele vai falar aqui em algum momento, né, vai passar para o latim como persona e vai falar sobre pessoa, ou de personalidade. E ousia, né, que fala sobre essência. Então é interessante sim observarmos a crítica que ele faz aqui ao uso desses termos e ao demasiado apego, né? O hipostasis, que é a substância, né? Hipostase, que é a substância do grego, e o ousia, que é a essência, né? Que vai também no português passar como vai ser associado à pessoa, né? do latim. Então temos aí esses termos que não são originais da Sagrada Escritura, não são termos
originais do contexto bíblico. São termos tomados de empréstimo da filosofia grega. Agora, são tomados de empréstimos e é dado um uso específico, é dado um uso exclusivo. Então, eles, mesmo que eles tenham tido uma carga de significados nas suas línguas originais, utilizados pelos autores nos seus textos, nos seus estudos, não podemos ficar tão apegados ao uso que faziam dentro do seu contexto, porque foram tomados de empréstimo. Agora, eles estão ligados a um contexto diferente. É isso que ele está criticando aqui quando ele fala acerca do cuidado que se deve ter no uso desses termos. Porque se você mergulhar muito no que Platão entendia deles, no que Aristóteles entendia acerca deles, você acaba perdendo muito daquilo que a Bíblia revela sobre a pessoa de Deus e acaba se apegando muito ao que o termo técnico significa na mentalidade desses autores. É isso que ele está alertando aqui, que é um bom alerta. Nós temos que tomar cuidado, porque mesmo que nós tenhamos tomado de empréstimo, né, o termo hipostásis, né, substâncias, e o termo ousia, para essência, e qualificando Deus nesses termos, esses termos de modo algum serão suficientes para esclarecer acerca da substância divina, para esclarecer acerca da pessoa divina. Ok? Então seria muita petulância nossa, muita irracionalidade pensar que estamos definindo Deus, pensar que estamos esgotando a definição acerca da pessoa de Deus. É isso que ele está alertando aqui, tem que tomar cuidado, mesmo que hipostásis, que foi utilizado como substância para a pessoa divina, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito, ousia, com relação à essência, né? 3 hipostásis, uma ousia, 3 pessoas, uma essência, constituindo um só Deus. Mesmo que tenhamos toda essa, utilizemos esses termos técnicos, né? Demos essa fundamentação, temos que tomar cuidado com o uso que se fazia disso na filosofia, a forma como se compreendia isso, né, nesses autores, e não ficarmos tão ligados a elas, porque elas serão insuficientes para compreender a grandeza, a complexidade, a profundidade da natureza divina. Então, o que nós vamos entender mais na frente, vamos partir para esse estudo também dentro dessa matéria, acerca da linguagem antropomórfica e a linguagem antropopática, ok? Quando tomamos de empréstimo da cultura grega o termo hipostásis, né, substância, para a pessoa, e o termo ousia, para a essência, né, a essência divina que constitui um só ser, a unidade composta de Deus, ok? Um só ser, um só Deus, 3 pessoas. Quando tomamos de empréstimo esses termos e aplicamos a Deus, estamos sim utilizando linguagem antropomórfica. Estamos utilizando linguagem antropomórfica. Não estamos falando na linguagem do próprio Deus. Não estamos usando a capacidade de conhecimento, a profundidade de conhecimento do próprio Deus. Não. Estamos empregando a nossa capacidade de conhecimento, de entendimento, nossa capacidade cognitiva, tá ok? Para tentar entender Deus. O caminho é de nós para Deus. Essa que é a questão. E aí, quando fazemos o caminho de nós para Deus, certamente estamos diminuindo Deus ao nosso mundo. Estamos trazendo Deus à nossa realidade. Não estamos falando de Deus na realidade de Deus, porque não conseguimos compreender, não conseguimos alcançar, não temos essa capacidade. Então estamos fazendo ao contrário, trazendo Deus para a nossa. Então, pegando termos empregados na filosofia, empregado até em alguns livros antigos, né, em algumas línguas antigas, como é o grego, né, no qual o Novo Testamento foi escrito. Estamos empregando esses termos que são puramente humanos, tipicamente humanos, que expressam, né, entendimentos humanos acerca de determinadas situações. Estamos tomando de empréstimos e apregando a Deus. Quando empregamos isso a Deus, uma coisa eu tenho certeza, é insuficiente. Deus não está totalmente explicado nesses termos. Deus não está totalmente entendido, compreendido nessa construção, vamos dizer assim, nessa construção teológica, né? Então estamos explicando algo acerca de Deus, subordinados à Escritura. Esse é o diferencial. Por que nós vamos ter algum progresso nisso aqui? Por que nós vamos ter algum sucesso? Porque nos subordinamos totalmente às Sagradas Escrituras.
naquilo que as Sagradas Escrituras falam acerca do Pai, falam acerca do Filho e falam acerca do Espírito. E quando falam acerca de haver um só Deus. Então, toda a nossa diretriz vem da Escritura. Nós caminhamos por essas trilhas aqui, por esse caminho tão difícil, tão perigoso, tão complicado, orientados pela bússola da Bíblia Sagrada. Se saíssemos dela, com certeza nós seríamos incluídos entre os hereges. Teríamos um entendimento totalmente equivocado. Mas como, mesmo pegando esses termos de empréstimo, mesmo aplicando a Deus numa linguagem antropomórfica, né, tentando entender Deus com uma mente humana, limitada, né, falha, mesmo assim conseguimos entender aquilo que é suficiente para nós, aí é onde entra a questão. Não entendemos de Deus tudo que Deus é, entendemos de Deus aquilo que é suficiente para nós. E aí conseguimos entender, inclusive alguns autores já disseram isso, entendemos mais o que Deus não é do que aquilo que Deus é. Então dizem, Deus não é vários deuses, não, é um só Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem, a Bíblia Sagrada diz para nós isso de forma muito clara. Deus é todo poderoso, Deus é onipotente, onisciente, Deus é santo, Deus é justo, Deus é amor. Ok, tudo isso temos também na Sagrada Escritura. E aí, a partir disso, entendemos que Deus é isso e não é essas outras características, qualificações desses outros deuses que na verdade são falsos deuses. Então, através disso, conseguimos uma bússola, conseguimos uma orientação. Mas é uma orientação para entendermos algo suficiente acerca de Deus, para que nós possamos crer, adorar, nos submeter a esse Deus maravilhoso, todo-poderoso, e, por meio da fé, esperar pelo momento em que teremos um conhecimento total, um conhecimento pleno, um conhecimento perfeito. Não conhecemos totalmente ainda. E seria até contraditório se disséssemos que conhecemos totalmente a Deus. Por quê? Porque Deus seria limitado então à nossa capacidade humana caída, defeituosa, limitada pelo pecado. Pense em homens pecadores afirmando que conhecem tudo acerca de Deus. Que Deus é esse? Seria um Deus muito pequeno. Agora, quando nós conhecemos o suficiente de Deus para adorá-lo, sabemos que futuramente saberemos muito mais acerca de Deus. Talvez até saberemos tudo acerca de Deus, quando nós formos glorificados. Ou talvez nem consigamos, porque Deus está muito além de suas criaturas limitadas. Mesmo essas criaturas sendo purificadas e glorificadas. Mas Deus é muito mais, está muito além. Para você entender o que estamos fazendo, tomamos alguns termos de empréstimo, né? O hipostasis para a substância, pessoa do Pai, pessoa do Filho, pessoa do Espírito, ousia, essência, uma só essência, os três pessoas mais uma só essência, três pessoas mais um só Deus, a trindade ou a triunidade divina. Ok, então isso é o entendimento, tomada de empréstimo dessas linguagens, né, desses termos técnicos da filosofia, trazidos para a teologia, subordinados à orientação bíblica, aplicados como linguagem antropomórfica a Deus. Então pronto, chegamos a um entendimento humano orientado pela Escritura sobre Deus. Agora, isso é tudo de Deus? Não. Isso é talvez um fragmento de Deus, porque Deus é muito mais do que isso. Então entendemos o suficiente para adorar, para crer, mas não entendemos totalmente. Mas aquilo que entendemos, com certeza, é abençoador para a nossa vida. Então a crítica dele é honesta, é bem feita, tá certo? No sentido de não entendermos de forma estúpida que porque nós aplicamos esses termos a Deus, eles são totalmente definidores, que não são. O hipostasis, tá? A ousia, são termos tomados de empréstimo e construídos para que nós tenhamos pelo menos algum entendimento, mas não entendimento total. Que ele vai criticar o equívoco da Igreja Católica, de alguns teólogos, do Tomás Aquino até, de se apegar muito a esses termos e trabalhar neles na ótica que a filosofia desenvolvia e tentar limitar Deus a essas definições. Essa tentativa é totalmente infrutífera, de fato, a gente concorda com isso. O principal propósito dos reformadores foi estabelecer uma dogmática cristã puramente bíblica. Aí ele vai colocar que os reformadores começaram com uma reforma total, né, com os 5 pontos, né, sola escritura, sola fide, que ele dá mais ênfase aqui, só que em algum momento eles cedem. Aí vamos pensar melhor acerca disso aqui. Não é tanto a questão de que eles desanimaram e cederam e deixaram pelo que já havia sido construído com Agostinho e Tomás Aquino. Não é tanto por isso, mas sim, e eu acredito nisso, que olha, isso foi o máximo que conseguiram chegar.
foi o máximo. Então a mente humana, nas suas limitações, tá certo? Na sua fragilidade, conseguiu chegar até essa definição acerca de Deus, e isso é suficiente. Porque criticar esses teólogos que estavam sim dentro da Igreja Católica Apostólica Romana não deve ser criticado gratuitamente, criticar por criticar. Você tem que saber o que você está criticando, por que você está criticando. Se você critica eles nos seus acertos, você passa a ser incongruente. Então você tem que entender onde eles são dignos de crítica e onde, na verdade, eles podem ser sim ratificados. Então, Tomás Aquino, eu vou ler aqui para vocês algumas definições. Agostinho de Hipona. Em muitas coisas eles acertaram sim, ou pelo menos conseguiram chegar numa definição mais aceitável, subordinada à Sagrada Escritura. É a nossa bússola. Então nós tomamos alguns termos técnicos de empréstimo da filosofia, por exemplo, subordinados ao entendimento bíblico. Então eles não são mais aquilo que eram nas suas aplicações, dos seus autores, na filosofia, dos seus pensadores. Eles são agora um empréstimo, uma estrutura tomada de empréstimo e preenchida com um significado bíblico, como a eclesia. Eclesia, no contexto grego, era aquela reunião política, né? Então se praticava ali os discursos para se convencer as massas, onde vai surgir o retórico, né? A diferença entre os filósofos e os sofistas, né? Nessa discussão, o filósofo buscando a verdade, o sofista buscando convencer as massas. Assim nasce os conceitos de democracia, a democracia limitada para os cidadãos gregos livres, mas também a demagogia, que é um defeito da democracia, onde alguns tentam ganhar as massas por meio, né, de lisonjas, de promessas infrutíferas e tudo mais. Então você tem essas questões que estão incluídas dentro do termo eclesia, mas que não fazem sentido para nós. Por quê? Nós tomamos de empréstimo. Então você quer essa estrutura, o termo eclesia, né, essa ideia geral, de tirados para fora, de reunião, de união, pessoas unidas no mesmo propósito e tal. Mas elas não têm mais aquela aplicação que tinham nos seus usos originais. Elas agora são aplicadas dentro do contexto da igreja para falar acerca daqueles que estão ligados a Cristo em espírito e em verdade, que têm uma comunhão, que são um corpo, tá certo? E que estão fora do mundo, que saíram do mundo e estão ligados a Cristo agora. Então, este é o uso. Então, é um outro uso. É um termo que teve origem no mundo grego, mas foi dado agora um uso totalmente exclusivo para o contexto da igreja. Assim também são esses termos que são empregados aqui. Então eles foram tirados do seu uso original, o hipostasis e o ousia, aplicados a Deus nessa linguagem antropomórfica, tá certo? E esses grandes teólogos de fato construíram as definições possíveis mais fiéis à declaração bíblica. Assim os reformadores, creio eu, olhando para essas definições, acreditaram que não seria necessário uma crítica tão dura, tão pesada, uma desconstrução dessas definições, uma vez que, olhando-as orientado, subordinado à Sagrada Escritura, você poderia então acreditar que elas são boas definições sim, ok? Então, eu acredito que a questão aí não é tanto de simplesmente ceder, né, à pressão desse peso, né, desse peso intelectual, mas sim, de fato, chegar a uma concordância que de fato são boas definições, não são definições perfeitas nem totais, mas são boas, ok? É o suficiente para nós. Não concordamos com a